Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que a paz esteja com todos nós. Para nós falarmos deste tema, que nos foi dado pelo Departamento da Família, nós precisamos fazer uma retrospectiva no tempo. Em média, ou há 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, alguém já, nosso conhecido irmão mais velho, já fez esse ritual de passagem. Mas antes de nós falarmos sobre Jesus, nós vamos fazer uma prece, porque é assim que nós temos sempre que nos colocar quando nós falamos de Jesus, uma postura de prece, de gratidão e de alegria, porque é assim que nós nos comunicamos com esse Pai que ama todos nós, que nos criou simples e ignorantes, mas com escolhas, e que nós vamos ser responsáveis por todas elas. E assim te agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, que cada um aqui possa receber o que veio buscar, através dos fluidos que aqui são trazidos pela espiritualidade, pela ambiência preparada pela equipe espiritual, pela equipe aqui encarnada, que acolhe a todos com muito carinho, a nossa gratidão. Mas principalmente a Ti, Mestre, que veio nos dar o exemplo dessa lei divina, que em alguns momentos todos nós nos esquecemos, nos afastamos. E é por isso que ainda nós estamos, muitas vezes, passando por dificuldades, mas que é o remédio necessário para que nós possamos voltar ao Pai. Te agradecemos hoje e sempre, e que assim seja. E agora nós podemos falar sobre o batismo. E se tratando de um texto de Emmanuel, nós temos que pensar muito seriamente nisso, que Emmanuel ele é muito sucinto e ele não gasta papel à toa. Então essa mensagem que chega até nós, ela precisa ser compreendida. E para tanto, eu fui buscar um conhecimento histórico que está nessa obra, o Evangelho Redivivo, um estudo que é feito pela FEB, e ele fala sobre, então, o batismo de Jesus. Mas Humberto de Campos, na obra Boa Nova, no capítulo 2, ele já nos traz que devemos presumir que fosse na Terra o primeiro encontro entre o amor e a verdade, o amor de Jesus e a verdade de João Batista, que foi quem batizou Jesus. Então veja a verdade, que interessante e que importante isso, porque é a verdade que nos tira o véu da ignorância, que nos abre, que nos transforma para quem quer aproveitar esse conhecimento. E o amor, que Jesus era o maior exemplo disso, veio também nos demonstrar esse exemplo que nós temos que seguir, em níveis e entendimentos diferentes que cada um consegue fazer, mas que nós possamos fazer conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso lado na caminhada. E esse batismo de Jesus, então, é o momento que o Mestre Nazareno se apresenta ao mundo como o Messias. Foi um momento muito esperado, essa chegada do Messias. E é por isso que Jesus aceita esse ritual da época. Porque a partir do momento que ele cumpre toda essa lei dos profetas, ele se faz compreender que ele era o Messias tanto esperado. E todos os evangelistas, eles comentam essa passagem. Vejam da importância e desse marco que representa. Por quê? Então eu vou ler o trecho de Marcos, lá em capítulo 1, no versículo de 9 a 11, onde ele diz: Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando, e o Espírito como uma pomba descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.
E isso tem um significado muito importante que a doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender. Por quê? Porque, segundo a doutrina espírita, o fenômeno de voz direta que aconteceu apresenta então as características, né? Já que os espíritos podem produzir ruídos, pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda a espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Damos a este fenômeno de pseudomatofonia. A doutrina espírita vem nos explicar, então, o que para muito tempo foi um mistério, onde uma pomba diz que, então, Jesus era o Messias esperado. E o batismo, então, o que ele significa? Porque nós sabemos que mesmo antes da vinda de Jesus, esses ritos, eles eram realizados. E muitos de nós que estamos aqui também passamos por esse ritual. Na maioria também de nós, bebês, nem sabíamos o que estava acontecendo. Mas na época de Jesus, então, isso significava o quê? O simbolismo do batismo, então, é muito antigo e ainda continua a ser utilizado por diferentes interpretações religiosas e filosóficas nos dias atuais. Em sentido amplo, é considerado como um marco inicial de alguma iniciação espiritual. Então, o batismo foi um marco para Jesus. Ele é um marco também para nós. Porém, depois que Jesus foi batizado, adulto, ele cumpriu o que ele se propôs a fazer. E uma pergunta que nós devemos fazer: o que é o batismo para nós? O que ele significou para nós? Nós éramos bebês, mas o que os nossos pais nos ensinaram e passaram para nós? O que ele significa? Isso são perguntas que nós devemos fazer, porque ele vai ter um significado no final diferente que Emmanuel vai dar para nós. A doutrina espírita respeita as tradições culturais, religiosas ou não, mas, por outro lado, disponibiliza orientações esclarecedoras por meio dos seus postulados. E como é bom a gente ter interpretações diferentes, para que a gente possa verdadeiramente compreender o que isso significa quando a gente lê essa passagem no Evangelho. E o interessante é que Paulo é que vem fazer, Emmanuel ele comenta um versículo de Paulo sobre o batismo. Então Paulo também vem trazendo esse fato para que a gente desperte a nossa consciência. Então, para que a pessoa cativa de fórmulas e rituais sacramentais apresenta a visão espiritual mais restritiva, distante da essência dos ensinamentos imortais. Então, é o que a gente vem trazer aqui, ampliar o conhecimento para que a gente compreenda o que é. Para que isso ocorra, porém, é preciso sair da zona de conforto psíquico que se encontra a gente então acomodado. A religião tem por finalidade conduzir o homem a Deus, mediante instruções que permitam seu progresso moral, que é o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, uma fé raciocinada, que nos instiga a perguntar o porquê e para quê das coisas. Então, por que nós somos batizados? Então, nós temos que considerar que essa vinda de Jesus, o Mestre, ele tinha que cumprir toda a lei e a justiça, segundo ele próprio declara para João. E o interessante é que João não sabia que Jesus era o Messias, mesmo eles fazendo parte da mesma família. E isso tem um comentário que diz que, mesmo então, o João Batista sendo filho de Isabel e Zacarias e conhecer Jesus, pois este fazia parte do seu núcleo familiar, ele desconhecia ser Jesus o Messias de Deus. Fazia-se necessário, pois, que o aviso dado a João sobre a identidade do Messias se cumprisse, como os profetas tinham dito, que isso teria que acontecer. Por isso que Jesus permitiu que tudo isso acontecesse, porque ele não tinha necessidade de ser batizado.
mas de cumprir a lei. Porque Jesus sempre repetiu muitas vezes: eu faço a vontade do meu Pai que está no céu. E isso é algo que nós temos que nos perguntar. Nós fazemos a vontade do Pai que está no céu? Ou nós cumprimos, fazemos e realizamos os nossos desejos? Então, ele disse que ele não conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim batizar com a água que purifica, então. Com o ato simbólico do batismo nas águas do Rio Jordão, Jesus se fez visível entre nós e anunciou o caminho a ser trilhado para alcançarmos o reino de Deus. Mesmo injuriado, incompreendido, humilhado, perseguido e crucificado, ele persiste. Permanece entre nós, não nos abandona e nos guarda o despertamento com imenso amor. Isso é um espírito israelita que nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E que nos mostra então, e aí onde é que Paulo trabalha, que Jesus, quando foi batizado, ele cumpre a tarefa. E a pergunta é, nós cumprimos essa tarefa? E aí Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele vai então aonde é tirado esse versículo que Emmanuel comenta, ele diz assim: e se sucedeu que, estando Apolo em Corinto, Paulo desceu para Éfeso, depois de ter atravessado as regiões mais altas, encontrando alguns discípulos, e disse para eles: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Nós recebemos o Espírito Santo quando a gente acreditou? Realmente, quando a gente abre o Evangelho, a gente lê aquela passagem, a gente retém aquele conhecimento, mas acima de reter esse conhecimento, nós praticamos na nossa vida? É isso que Paulo está perguntando para os discípulos. E nós somos discípulos. Eles, porém, disseram para ele: ao contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Disse então Paulo: em que, pois, fostes mergulhados? Onde é que eles foram mergulhados? E eles responderam, eles disseram, no mergulho de João. Isso quer dizer que Paulo, perguntando para eles, não bastava apenas ser batizado. Eles tinham que saber a lei, eles tinham que conhecer. Então disse Paulo: João realizou o mergulho do arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, isto é, em Jesus. Então não basta ser batizados, nós temos que entender e compreender que quando nós adentramos um templo religioso, uma casa espírita, onde quer que nós estejamos, quando nós abrimos o Evangelho, quando nós lemos uma leitura edificante que nos fala de Jesus, da Boa Nova, da moral, esse também, quando nos toca e que nós despertamos, é um batismo para nós. Tem outro significado a partir do momento que a gente se transforma. Porque Evangelho é boa nova, é boa notícia, que deve nos alegrar e que deve nos transformar para melhor todos os dias. Porque é assim, dessa maneira que nós vamos conseguir, então, galgar a patamares mais elevados. Que esse é o propósito, essa é a lei de progresso, que ela é para todos nós, indistintamente, mas somos respeitados no nosso tempo, no nosso livre-arbítrio, nas condições que nós escolhemos estar. Seremos todos respeitados, mas é um dia que nós chegaremos lá. Então, continuando no texto, Paulo ele diz que ele começa então a evangelizar esses discípulos e passa mais de 3 meses em Éfeso, falando de Jesus, falando das Escrituras para eles. Então, para Paulo, receber o batismo é evangelizar-se, é transformar. É onde as pessoas que estão ao nosso lado
percebam a nossa transformação, que nós sejamos pessoas melhores para nós, dentro do lar, no trabalho, na via pública, que nós sejamos cumpridores do nosso dever, como pai, como mãe, como filho, como estudante. Isso é evangelizar-se. Isso é ser batizado, na tradução de Emmanuel. Tão importante que precisou a doutrina espírita vir aqui aclarar as nossas ideias, para que nós possamos então enxergar de um outro ângulo um ritual que até então nós não compreendíamos muito bem. Para nos mostrar que não é apenas esse ritual que vai transformar, que vai fazer com que a gente evolua como espírito. Que nós precisamos fazer nesse planeta escola, estudar, fazer as nossas provas, nos melhorar para poder passar de ano. E que assim, cada vez que a gente voltar aqui nessa escola, nós possamos, ao voltar na pátria espiritual, estarmos um pouco melhores. E fazermos parte, então, de um mundo de regeneração que está por vir. Mas esse mundo de regeneração, ele começa dentro de cada um de nós, dentro da nossa consciência, a partir do momento que evangelizarmos, estivermos dentro das nossas dificuldades diárias, grandes ou pequenas, nós possamos então ter o bom ânimo, a boa vontade de compreender, de entender, de renunciar, de louvar a Deus. Então agora nós podemos compreender e ver no texto de Emmanuel o que ele quer dizer então para nós sobre o batismo. E ele começa assim: nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. Lembrando que fé, meus queridos, é fidelidade a quê? As leis divinas, as leis naturais. Então, nós temos que compreender, cuidar quando nós utilizamos essa palavra fé. Quando eu digo que eu tenho fé, eu estou afirmando que eu sou fiel à lei divina. E se eu sou fiel a ela, eu tenho que cumprir todos os dias, todos os momentos. Que foi o que Jesus fez. Porque ele disse que nós também poderíamos fazer isso e muito mais do que ele fez. Porque assim como ele viu Públio Lentulus lá há 2000 anos, onde é Emmanuel agora falando, ele não via Públio Lentulus, aquele romano, prepotente, orgulhoso. Ele via muito além do que ele ia se transformar. E hoje Emmanuel é um dos grandes amigos nossos espirituais que vem nos trazer mais ainda o esclarecimento do Evangelho, para que a gente possa realmente despertar para essa verdade. E ele diz que determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Mas hoje nós não somos mais crianças engatinhando como nós somos há muito tempo atrás. Nós já somos jovens perante Jesus, perante Deus. Nós já passamos da nossa infância. Então nós temos condições de compreender que é diferente. Porque ele diz: sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Tudo que trouxeram para nós dentro do Evangelho, falando sobre o batismo, era necessário para que a gente compreendesse naquela época. Mas hoje a doutrina espírita veio nos trazer esse mesmo significado de uma forma diferente, para que a gente amplie esse conhecimento e se transforme. Para que quando nós novamente abrirmos o Evangelho, ou quando nós estamos passando por alguma dificuldade,
ou passando por algum momento complicado, com alguém que nós temos às vezes alguma discussão, que nós possamos utilizar a misericórdia, a bondade, olhar de um outro jeito e compreender que nós já recebemos o Evangelho e que nós temos a obrigação de fazer diferente, porque todo mundo que leu pelo menos uma página do Evangelho já é diferente de quem nunca leu e já tem o dever de ser melhor. E o Evangelho, continua Emmanuel, porém nas suas luzes ocultas. Então veja, luzes ocultas, ele quer dizer que nós temos que ler nas entrelinhas do Evangelho. Nós temos que tirar o espírito da letra. O que o Evangelho está querendo nos dizer? Nós muitas vezes achamos que é tão difícil ler o Evangelho, mas se nós nos desbruçarmos um pouco, nós vamos conseguir compreender. Utilizar daquela palavra figurada e trazer para os dias de hoje. O que Jesus quer nos dizer, o que os evangelistas colocaram lá para nós que é importante agora. Muito atual. Então ele diz que essas verdades ocultas, elas fazem imensa claridade sobre a questão do batismo, que é ler nas entrelinhas. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. O que ouviram, os que escutaram a palavra. E não apenas os que foram batizados num ritual. Eles conseguem compreender isso. Então nós que viemos aqui na Casa Espírita, nós já temos esse manancial. Nós já conseguimos ler nas entrelinhas o que é uma metáfora, uma figura de linguagem utilizada na época. Aí reside a sublime verdade. Quando nós conseguirmos tirar esse espírito da letra, quando a gente consegue ir além, ver além do que está escrito na literalidade, quando nós conseguimos trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Então não basta ser batizado como ritual, nós temos que ouvir esse Evangelho do Mestre Divino, mas acima de tudo, praticá-lo. Porque senão, como diz Paulo, todo conhecimento não praticado é como uma nuvem vazia, que o vento sopra aonde quer. Mas quando nós temos o conhecimento e somos apropriados dele, nós temos a nossa opinião. Nós sabemos dizer e discernir o que é certo do que é errado, do bom e do ruim. E isso faz toda a diferença, porque a partir do momento que nós fazemos uma escolha, nós somos escravos dela. Se ela for boa, vai nos levar a passos muito adiante. Mas se não, nós sabemos que nós temos que vir aqui, nos arrepender e reparar e expiar. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, diz Emmanuel. Todos os dias. Nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos, quantas mensagens, quantas palestras, quantas lives foram divulgadas, assistidas. E nós, com todas essas informações, com todo esse movimento que houve, como é que nós recebemos tudo isso? Mas somente os que ouvem estarão transformados. Tudo que a gente ouviu, a pandemia, o que ela fez para nós? Tudo que foi divulgado, tudo que aconteceu, ela tocou em nós também, de que forma? E nós podemos então fazer o gancho no capítulo 17 do Evangelho, onde fala do homem de bem, e que ele diz quem que é o homem de bem. Então nós podemos resumir o homem de bem como ser batizado. E diz lá, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza.
Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos a si mesmo, perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, e se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a ontem tudo o que desejaria que lhe fosse feito. Então, ser batizado significa hoje nós sermos um homem de bem. Eu convido que todos leiam essa passagem do Evangelho no capítulo 17, no item 3. A lista é grande, nós temos muito trabalho pela frente, todos nós. Mas tem no item 4, falando dos bons espíritas, que somos todos nós, e que diz: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que é o do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que é o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer, e ela também diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para ser melhor e vencer as suas más inclinações todos os dias. Aí nós podemos dizer, então, que nós somos batizados. Eu agradeço a atenção de todos. Peço que os médiuns estejam aqui conosco, para que nós possamos, então, através, então, neste momento, desses fluidos balsâmicos trazidos aqui pela espiritualidade amiga, que todos nós possamos receber conforme o nosso merecimento. Tenhamos a certeza que todos somos assistidos nas nossas necessidades. A espiritualidade amiga faz 100% do seu trabalho. Compete a nós fazermos o nosso também. De termos, então, a religiosidade, essa volta ao Pai, através da prece, da gratidão, da caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, praticar o amor, a caridade e o perdão. Que nós possamos, então, através do conhecimento do Evangelho, como diz Paulo, sermos batizados através do conhecimento e do Evangelho do Cristo, que veio até nós dar o exemplo vivo do Evangelho, nos dizendo que todos nós somos capazes. E que então esse conhecimento que o Mestre nos trouxe, o seu exemplo, nós possamos então segui-los e fazermos a diferença. E que assim, cada um que chegue até nós possa ler o Evangelho, possa perceber a nossa transformação, a nossa melhoria a cada dia, através das nossas atitudes, da nossa acolhida, da nossa palavra, de um sorriso amigo, de uma palavra consoladora, de um abraço que acolhe. E assim, agradecemos, queridos amigos espirituais e mentores desta casa, a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Te agradecemos, então, que nós possamos voltar aos nossos lares gratos, cheios de bom ânimo, de boa vontade, e levar aos nossos familiares o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso bom ânimo. Muito obrigado e que assim seja.